Hoje exploramos uma das maiores transformações da história moderna. Como um menino de 2 anos de uma fazenda em uma vila remota no Tibete se tornou um dos líderes espirituais mais influentes do mundo. Esta é a história do 14º Dalai Lama, e não é um conto simples sobre um pequeno monge pacífico como a maioria das pessoas pode pensar. Vamos revelar como o Dalai Lama na verdade nasceu de uma necessidade política, e não de alguma tradição espiritual. E vamos examinar o misterioso processo de reencarnação e o reconhecimento do novo Dalai Lama. Vamos abordar o papel secreto da CIA na resistência tibetana e como um líder adolescente perdeu sua terra natal, mas ganhou influência global. Vamos abordar a iminente crise de secessão que pode dividir os budistas tibetanos e ver como a sabedoria antiga virou exemplo de liderança moderna. Ao final deste vídeo, você vai entender como o Dalai Lama reinventou a autoridade espiritual para a era moderna e por quê. A história dele revela a complexa interseção entre religião, política e poder. Então, sem mais delongas, sente-se, relaxe e seja bem-vindo à religião. E aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao acampamento. Hoje eu mandei muito bem nessa, meu nome é Mark Gaon. Obrigado por se juntar a mim na minha barraca, onde toda semana, especificamente aos domingos, a gente se reúne nessa linda barraca. E exploramos as histórias mais interessantes, fascinantes e polêmicas de todas as religiões do mundo. Sim, todas elas. Essa é minha jornada para compreender os ensinamentos secretos de todos os tempos e alcançar o Nirvana ou o céu, seja o que for. Não acho possível entender um povo sem conhecer o Deus que adoram. Por isso, toda semana exploro temas de religiões do mundo. Às vezes é minha, às vezes de outros, e tento entender o que isso significa. Como sempre, estou acompanhado do meu querido amigo Christos Papadopoulos. Como estão, galera do acampamento religioso? Obrigado pela sua contribuição. Ah, você achou que eu ia te interromper? Achei que sim. Não. Hoje eu queria ouvir o que você tinha pra dizer e eu estraguei tudo. Ei, nós também estamos aqui. Davi, como você está? Estou bem. Vamos lá, pessoal. Não temos tempo para conversar o dia todo. Porque estamos falando sobre o Dalai Lama, que eu acho que algumas pessoas pronunciam como Dalai Lama. Acho que essa é tecnicamente a pronúncia correta, mas eu falo americano, então vamos com Dalai Lama. Você provavelmente já viu esse cara, usando uma roupa estilosa, andando, conhecendo pessoas, balançando bebês e apertando mãos. Afinal, o que é isso? O Dalai Lama é o cara? Ele é o cara, né? Eu vi ele colocar a língua pra fora e pedir pra um garotinho tocar nela. Uma vez foi loucura. Mas hoje, não vamos falar sobre todas as coisas que você não sabe. Ou não vamos falar sobre todas as coisas que você sabe. Vamos falar sobre todas as coisas que você não sabe. Certo, quem era esse cara? Como o Dalai Lama é escolhido? Quem será o próximo Dalai Lama? Tudo isso e muito mais vai ser descoberto agora. Mas antes de entrarmos nisso, precisamos voltar lá para o começo. Quando havia apenas um garotinho de 2 anos brincando ao redor da fazenda de sua família em 1937, em um pequeno país conhecido como Tibete. De repente, vários estranhos aparecem. Monges em uma missão sagrada e esse garotinho está prestes a ser identificado como a reencarnação do supremo líder espiritual e político do Tibete. O nome do garoto é Lamo Dandup, filho de um fazendeiro, e em poucos meses o filho mais novo dessa família seria reconhecido como o 14º Dalai Lama, herdando um papel que moldou a civilização tibetana por séculos literalmente. O garoto veio de origens extremamente humildes na região de Amdo, onde seu pai, Chukyon Sering, levava uma vida simples de fazendeiro e comerciante de cavalos junto com sua mãe, Dike Sering. Eles jamais imaginaram que seu filho seria a figura mais reverenciada do Tibete. Então, quando esse grupo de busca chegou, eles foram guiados por sinais tradicionais, profecias e visões em um lago sagrado, coisas desse tipo. Após vários testes de reconhecimento, a criança foi gradualmente inserida no mundo recluso da educação monástica. Isso acontece em um mosteiro, onde monges se reúnem e tentam prepará-lo para a liderança. Você sabe obviamente o lado religioso das coisas, mas também o peso político que vem junto com ser o Dalai Lama. E hoje, quase 9 décadas depois, aquele garotinho se tornou uma das figuras mais reconhecidas do mundo. Mas a jornada dele deste monastério até o palco global é muito mais complexa. E, muito mais interessante do que a maioria das pessoas, inclusive eu mesmo, poderia imaginar. Quero dizer, temos tradições antigas, política moderna, autoridade espiritual, a nova era da tecnologia, tudo isso se cruzando. Um garoto tibetano de 1937
Então, esse título de Dalai Lama surgiu por necessidade política, disfarçada meio que como reconhecimento espiritual. Então veja, em 1578, um líder mongol chamado Altan Khan concedeu o título a um monge tibetano. Isso basicamente criou uma aliança que iria remodelar a política da Ásia Central. Então, Dalai ou Dali significa literalmente oceano em mongol. E isso simboliza, de certa forma, a vastidão da sabedoria dessa pessoa. E Lama significa um professor espiritual em tibetano. Então, juntos é literalmente o oceano de sabedoria. E esse é um título que carrega, obviamente, tanto a autoridade religiosa quanto a autoridade política. Então, esse arranjo proporcionou aos mongóis legitimidade espiritual e deu à escola Gelug do Tibete. O budismo, fundado pelo reformador Songkhan no final do século XIV e início do século XV, esse apoio militar contra facções budistas rivais e outras famílias ricas e aristocráticas da época. Então, não era apenas religioso, mas uma forma sofisticada de governança, basicamente dizendo, olha, este monge é o supremo oceano de sabedoria entre todas as outras facções budistas. Então, no século XVII, o quinto Dalai Lama usou essa aliança mongol para unificar o Tibete sob uma nova forma de governo, que mais uma vez misturava poder religioso e secular. Assim, o Palácio Potala em Lhasa, tradicionalmente descrito como tendo 13 andares e supostamente mais de 1000 quartos, tornou-se o centro dessa nova ordem. Parte mosteiro, parte fortaleza, parte centro de operações governamentais. E esse sistema único perduraria por mais de 3 séculos e basicamente continuou a se adaptar a novos desafios, enquanto ainda mantinha, o núcleo, o caráter essencial dessa instituição real. Então, no cerne da autoridade do Dalai Lama está o budismo tibetano e uma das tradições mais únicas dentro dele, que é o reconhecimento de líderes espirituais reencarnados. Isso pode parecer supersticioso à primeira vista se você não cresceu na tradição budista. Existe uma forma estruturada de manter essa liderança espiritual consistente por gerações. Então, a ideia central aqui é baseada nas crenças budistas sobre a morte e a consciência. Então, de acordo com os ensinamentos tibetanos, seres altamente iluminados podem escolher onde e quando irão renascer para que possam continuar ajudando os outros. Diferente das pessoas comuns, cujos renascimentos são determinados pelo karma, esses mestres avançados teriam controle consciente do processo. Então, quando um grande lama morre, começa a busca pela próxima encarnação. E não é algo aleatório ou puramente místico. Existe um ritual, sinais e investigação, e podem ocorrer sonhos ou eventos na natureza ou visões em lugares sagrados. O verdadeiro trabalho, porém, envolve testes específicos para confirmar se uma criança é o mesmo espírito renascido. Foi exatamente assim que encontraram o atual Dalai Lama quando o 13º Dalai Lama morreu em 1900 e 33 grupos de busca seguiram vários sinais apontando para o nordeste de Lhasa. Eles finalmente chegaram à vila de Taksir, na região de Amda, e foi lá que encontraram Lama Dandup. E o teste aplicado se tornou lendário. A criança identificou corretamente os pertences do Dalai Lama anterior entre outros objetos semelhantes e reconheceu membros do grupo de busca, apesar de seus disfarces. Também mostrou grande familiaridade com os protocolos do monastério. Mas tem mais do que só isso, essa parte mágica. O histórico da criança foi verificado, a data de nascimento comparada ao mapa astrológico e as características físicas analisadas conforme pistas tradicionais. E novamente, você tem essa mistura de crenças espirituais, mas também verificações racionais feitas para encontrar alguém realmente extraordinário. O menino que se tornou Tenzin Gyatso recebeu uma das educações mais intensas possíveis. Ele estudou com os maiores estudiosos tibetanos e aprendeu de tudo, desde filosofia budista até medicina. Enquanto ele era treinado nessas antigas escolas de sabedoria, o mundo ao redor mudava muito rápido. Quero dizer, as forças comunistas da China estavam avançando na época. O Tibete, com seu antigo isolamento, estava prestes a acabar. O jovem Dalai Lama estava prestes a enfrentar desafios para os quais nenhuma escola o prepararia, e o ponto de virada foi em 1950. Após a Segunda Guerra Mundial, tropas chinesas invadiram o leste do Tibete, e aos 15 anos o Dalai Lama assumiu o controle político total. 2 anos antes do previsto. Assim, para proteger a autonomia tibetana, ele preferiu cooperar com a China em vez de enfrentá-la. E em 1951, o Tibete foi forçado a assinar o Acordo de 17 Pontos,
e prometia que o sistema político e a liberdade religiosa do Tibete seriam respeitados e que o Dalai Lama manteria sua posição, embora o Tibete agora passasse a ser oficialmente parte da República Popular da China, e muitos líderes tibetanos estavam realmente desconfiados desse acordo. Mas o Dalai Lama manteve uma esperança cautelosa de que a diplomacia poderia realmente levar a uma autonomia verdadeira. E em 1954 e 1955, ele viajou para Pequim e participou do primeiro Congresso Nacional do Povo da China, chegando até a se encontrar com Mao Tse-tung pessoalmente. Esses encontros foram bem loucos, né? Você tem um monge adolescente conversando com o líder revolucionário que em breve destruiria exatamente o sistema que ele veio representar. Dalai Lama reconheceu publicamente o domínio chinês. Ele implorou pela proteção da cultura tibetana e voltou ao Tibete, ainda esperando que a convivência pacífica fosse possível. Mas, como sabemos, a situação piorou. Políticas chinesas desmantelaram instituições tibetanas, restringiram práticas religiosas e forçaram rápida mudança social. E no final da década de 1950, a resistência estava se espalhando por todo o Tibete, e as tensões realmente estavam chegando ao ponto de ruptura. Até 1959, uma revolta em grande escala irrompe, e ela começou com temores de que o exército chinês planejava prender o Dalai Lama. Claro, as pessoas ficaram revoltadas, então protestos irromperam em Lhasa e depois se transformaram em uma rebelião armada de verdade. E os tibetanos, com espadas e rifles, lutaram contra as tropas chinesas armadas com armas igualmente pesadas e ainda mais artilharia de alto calibre. Então, o que a maioria dos tibetanos não sabia era que a luta deles já tinha se tornado parte de um jogo muito maior. Porque, como sabemos, depois da Segunda Guerra Mundial entramos na Guerra Fria. Então, desde meados da década de 1950, a CIA vinha apoiando secretamente a resistência tibetana na esperança de enfraquecer a China sem algum tipo de conflito direto. Então, agentes americanos treinaram combatentes tibetanos nos Estados Unidos, contrabandearam armas para o Tibete e realizaram operações secretas a partir do Nepal e da Índia. Para Washington, o Tibete era um campo de batalha útil. Não dá para afirmar que realmente se importavam com a autonomia tibetana, mas era um local perfeito para prejudicar a China apoiando uma boa causa, 2 em 1. A imagem de monges pacíficos resistindo ao comunismo gerou uma propaganda forte e motivou as pessoas. Mesmo sabendo que os oficiais dos Estados Unidos sabiam que os tibetanos não poderiam vencer militarmente sozinhos. Então, enquanto a artilharia chinesa bombardeava Lhasa e milhares eram mortos, o Dalai Lama enfrentou uma escolha insuportável. Ele seria capturado ou fugiria. E sua fuga se tornaria lendária, e isso só foi possível porque a CIA ajudou. Agentes de inteligência dos Estados Unidos criaram linhas secretas de comunicação no Tibete e ajudaram a planejar a rota, dando apoio essencial. Então, disfarçado de soldado tibetano e viajando apenas à noite para evitar as patrulhas. O Dalai Lama cruzou o terreno montanhoso perigoso, enquanto agentes americanos monitoravam tropas chinesas e ajudavam a garantir sua chegada segura à Índia. E essa fuga marcou não apenas o fim da independência política do Tibete, mas também a transformação de um conflito regional em uma espécie de batalha por procuração da Guerra Fria, de alcance global. E assim, pela próxima década, a CIA continuou financiando essa operação guerrilheira tibetana a partir de bases no Nepal. Enquanto o Dalai Lama se concentrou em construir uma espécie de governo no exílio e defendia pacificamente seu povo. Só aos poucos ele foi percebendo como a causa do Tibete havia se entrelaçado com a rivalidade entre as superpotências daquela época. Então, depois de perder a capacidade de liderar o Tibete como líder, pelo menos politicamente, o Dalai Lama iniciou uma das transformações mais impressionantes desta era moderna. Então, em 2 décadas após ir para o exílio, ele meio que se reinventa, não como um líder derrotado e exilado, mas como uma voz moral global, quase como o Papa, e agora é seguido por milhões de pessoas ao redor do mundo. E a mudança não foi apenas sorte, exigiu uma adaptação cuidadosa a ambos. Você sabe, a realidade desse exílio e também as mudanças culturais que estão acontecendo em escala global. Então, em vez de focar apenas na luta política do Tibete, o Dalai Lama começou a falar sobre preocupações humanas universais. Então, você sabe, paz mundial e questões ambientais, compaixão com o próximo e lidar com conflitos. E os ensinamentos dele se combinaram, com os profundos insights filosóficos que adquiriu durante sua educação monástica. Mas também combinados com conselhos simples e práticos, que ele podia compartilhar com as pessoas. Então ele trouxe essa sabedoria tibetana antiga para questões modernas, como o materialismo e o vazio espiritual.
E o momento foi praticamente perfeito. Veja, nos anos 1960, as sociedades ocidentais estavam passando por uma enorme transformação cultural, certo? Quero dizer, tenho certeza de que você conhece os movimentos contraculturais que rejeitaram o consumismo e começaram a explorar muita espiritualidade oriental, e muitos artistas, intelectuais, os Beatles, por exemplo, começaram a encontrar algo realmente poderoso no que o Dalai Lama estava fazendo. Eles viam isso como alternativa à religião organizada e ao materialismo capitalista. E a abordagem dele, o estilo dele e o foco dele na paz interior realmente tocam as pessoas que estão buscando esse significado. A abertura cultural permitiu que ele criasse uma nova autoridade espiritual inédita. Em todos os outros Dalai Lamas anteriores, isso foi algo que ultrapassou religião e cultura. Estamos falando sobre o Dalai Lama hoje por causa deste Dalai Lama específico. O mais recente, o atual. Ele colocou sua autoridade espiritual e moral em um palco global. Assim, em vez de se opor, ele aceitaria a ciência, acreditando que ciência e meditação poderiam atuar juntas. E ao invés de se opor às questões políticas globalmente, ele as abraçaria. Por exemplo, ele passaria a trabalhar com neurocientistas, físicos e psicólogos para explorar a meditação e o cérebro. E na verdade, em 1987, esse diálogo foi formalizado com a criação do Instituto Mente e Vida. É um espaço onde cientistas e praticantes espirituais exploram a consciência juntos. Isso mostrou que as antigas práticas budistas poderiam ser aplicadas de maneiras seculares, o que obviamente atrairia muitas pessoas seculares para entender melhor a meditação, o budismo e a filosofia oriental de forma mais ampla. Ao mesmo tempo, o Dalai Lama se tornaria um líder do diálogo interreligioso com outros líderes religiosos. Então, notoriamente, ele se encontra com o Papa João Paulo II, e isso, na verdade, cria uma espécie de ponte entre o budismo e o cristianismo que nunca tinha sido vista antes. Ele busca líderes judeus, muçulmanos e hindus, mostrando que a fé pode se unir por valores comuns, não por rivalidade. Esses esforços o tornaram um símbolo de cooperação religiosa, paz e pensamento avançado. E, na verdade, em 1989 ele recebe o Prêmio Nobel da Paz, que é, obviamente, um momento marcante que solidificou seu papel no cenário global. O prêmio oferece a ele uma plataforma para falar sobre justiça, direitos humanos e não violência, não só para o Tibete, mas para pessoas do mundo todo. Essa mensagem de paz e compaixão chega quando a Guerra Fria termina e o mundo se abre a novas possibilidades de cooperação global. O que distingue este Dalai Lama de outros líderes religiosos é como ele conecta a sabedoria antiga à vida moderna. O cerne do pensamento dele é o entendimento budista de que tudo está interligado, nada existe sozinho. Toda ação, pensamento e sistema surge de inúmeras causas e condições. E essa ideia de interdependência não é apenas espiritual, ela oferece uma perspectiva para entender questões globais, seja guerra, desigualdade ou qualquer coisa assim. O Dalai Lama afirma que a mudança real começa na mente e que tratar só os sintomas não resolve, pois eles persistem. Precisamos transformar os hábitos mentais e a forma como realmente operamos psicologicamente para parar de gerar esse tipo de sofrimento. Então, uma das contribuições mais duradouras dele pode ser como ele construiu uma ponte entre a ciência e a espiritualidade. Como mencionamos antes, em vez de vê-las como opostas novamente, ele vê esse diálogo e cooperação. Isso agora dá origem a um novo campo da ciência contemplativa, que novamente estuda como a meditação afeta o cérebro. Existe um excelente livro sobre isso chamado A Ciência ou a Neurociência da Meditação, é sensacional. Ele trata dos benefícios fisiológicos e científicos reais da meditação e como eles ocorrem. Mesmo sem religião, praticar mindfulness ajuda a reduzir a ansiedade, melhorar o bem-estar, tomar decisões e ter melhor atitude no trabalho. E com isso, muitos benefícios incríveis virão. Apesar dos ensinamentos do Dalai Lama alcançarem diferentes fronteiras e crenças, a situação política do Tibete continua piorando. Então a filosofia dele de compaixão e independência foi forjada nesse momento de trauma histórico. Uma filosofia que está enraizada no conflito geopolítico desse impasse entre Tibete e China agora, esse conflito entre Tibete e China. Não se trata apenas de invasão e resistência, é uma longa e complicada história de séculos de dinâmicas de poder e ideias sobre soberania. Durante grande parte do passado, a relação do Tibete com a China era ambígua. Quando a China estava forte, o Tibete a reconhecia. O poder. De certa forma, eles eram mais respeitosos com os chineses. Você. Historicamente, voltando séculos atrás, mas quando esse poder enfraquecia, o Tibete basicamente operava de forma independente.
Esse equilíbrio foi rompido com a ascensão do Partido Comunista Chinês, que, diferente das dinastias anteriores, não se contenta com reconhecimento simbólico. Esse novo regime buscava controle total do território que reivindicava. Se tinham uma bandeira lá, queriam controlar quem fazia o quê, quem produzia e como tudo era feito. E novamente, isso é guiado por uma ideologia marxista-leninista, em que os comunistas viam a sociedade tradicional tibetana como um pouco atrasada. Por isso, era necessário desmontar e remodelar isso com essa força revolucionária. Então, claro, nos anos 50 o exército chinês invade e esse exército pobre, com menos de 8 mil soldados, basicamente não tem chance. E isso resulta em uma derrota militar rápida. Isso é basicamente só o começo. Ao longo da década seguinte, o governo chinês desmonta as instituições políticas do Tibete, havendo nova revolta fracassada em 1959. Que mencionamos, e o que vem depois é o que os tibetanos chamam de período sombrio. E por quase 20 anos de repressão brutal, eles ficam meio que controlados pelos chineses. E essa revolução cultural intensificou a destruição, e novamente ela teve como alvo o budismo tibetano como uma das velhas ideias que a Revolução de Mao queria erradicar mais uma vez. Qualquer tipo de autoridade que se afaste do líder central do Partido Comunista Chinês é algo que precisa ser eliminado, e o Dalai Lama e o budismo tibetano não são exceção. Então, desde a década de 1980, a política chinesa no Tibete meio que mudou de uma repressão aberta para uma combinação de desenvolvimento econômico e controle contínuo. Então, na superfície você tem grandes projetos de infraestrutura e investimentos que elevam o padrão de vida, mas aí esse progresso. Também há uma tendência preocupante, que é o grande influxo de colonos Han chineses. Essas pessoas são mais como o tipo tradicional de chineses étnicos que estão vindo para o país, porque, segundo os chineses, esse é o país deles. E isso então cria uma marginalização crescente da língua tibetana e da identidade cultural. E isso acaba diluindo o que realmente significa ser tibetano. Existe realmente uma cultura tibetana ou ela faz parte de uma cultura chinesa maior? Com o tempo talvez não haja mais tibetanos. Você percebe o problema. Então, à medida que o 14º Dalai Lama entra em seus anos finais, temos uma nova crise, e essa é uma que mistura a linha entre teologia e política. Sabe, o que antes era uma questão de tradição espiritual silenciosa, agora é um grande impasse geopolítico de alto risco. E no fim das contas, essa é a questão de quem irá suceder o Dalai Lama quando ele falecer. Com quase 90 anos, o Dalai Lama admitiu publicamente que não estará aqui por muito tempo. A idade dele forçou uma conversa sobre as comunidades tibetanas que elas evitaram por muito tempo. O que acontece quando o homem que representava tanto a bússola espiritual quanto o poder político dele se vai? Tradicionalmente, o próximo Dalai Lama seria identificado pelos mesmos rituais antigos, guiados por monges seniores em busca da reencarnação, como já mencionamos. Mas esse processo agora pode ser interferido. Veja, o próprio Dalai Lama, sabe? Ele apresentou uma série de possibilidades ousadas. Talvez ele nomeie seu sucessor antes de sua morte, ou talvez a reencarnação aconteça fora do Tibete, sob domínio chinês. Ele até sugeriu que o próximo Dalai Lama pode ser uma mulher, ou que a linhagem pode acabar completamente se não servir mais ao povo tibetano. Quero dizer, cada uma dessas sugestões é fundamental e transformadora, e tecnicamente, doutrinariamente válida dentro da filosofia budista, certo? Pode ser uma mulher ou simplesmente acabar, mas é politicamente importante. Pequim não tem intenção de abrir mão do controle sobre um símbolo tão poderoso. E em 2007 a China formalizou seu controle com regulamentos que realmente exigiam aprovação do Estado para todas as reencarnações. O que é, quero dizer, hilário, né? Isso é como se o governo literalmente chegasse e dissesse: se você vai reencarnar tem que avisar a gente, tá bom. E isso é basicamente o governo reivindicando o poder de veto sobre o místico. Ou acho que nem sei como isso é possível, de qualquer forma, é loucura. Então esse precedente é assustador, né? Como em 1995, quando o Dalai Lama reconheceu um menino de 6 anos como o 11º Panchen Lama. Agora, o Panchen Lama é semelhante ao Dalai Lama. É basicamente um nível abaixo, mas ainda assim muito alto no budismo tibetano. Como uma figura importante, as autoridades chinesas vieram e sequestraram aquela criança, instalando seu próprio candidato. O Panchen Lama reconhecido pelo Dalai Lama nunca mais foi visto. Agora teme-se que a sucessão do Dalai Lama tenha o mesmo destino. Mas diferente do Panchen Lama nos anos 90, o Dalai Lama possui reconhecimento global, além de autoridade espiritual. Então, se dois Dalai Lamas rivais surgirem, um escolhido pelos budistas do Tibete no exílio e outro nomeado por Pequim, isso poderia desencadear um cisma no budismo tibetano e basicamente forçar os seguidores a escolherem um dos lados.
Ou, se você estiver na China, pode ser forçado a seguir um deles, sabe? Meio que contra a sua vontade. E essa fratura, novamente, ameaça não só a tradição religiosa, mas também a própria unidade do povo tibetano. Tipo, eu quero dizer, se você fragmenta, sabe, o que resta dos, sabe, budistas tibetanos, se a cultura for totalmente dividida em duas, ela pode ser destruída por completo. E isso levanta a seguinte questão: uma instituição tão antiga pode sobreviver diante dessa superpotência geopolítica moderna? Então, enquanto o Dalai Lama desfruta, você sabe, de admiração global por suas mensagens, existem fissuras dentro da sociedade tibetana que agora estão mais visíveis do que nunca. Manter a unidade é difícil para muitos budistas tibetanos, certo? O exílio, como você sabe, traz muitos problemas. Então, por exemplo, há tibetanos das regiões orientais que frequentemente se sentem marginalizados pela liderança centrada no Tibete Central e em Lhasa. Tibetanos jovens estão sendo cada vez mais educados no exterior. E isso cria desafios para a autoridade tradicional, reformas democráticas e inclusão, além de vários outros problemas que toda religião enfrenta, e com essa não é diferente. Talvez a questão mais divisiva continue sendo a controvérsia sobre Dorje Shengden, basicamente a adoração dessa divindade. Dorje Shengden já foi reverenciado como um protetor, e Shengden. A prática foi proibida pelo Dalai Lama em 1996, devido a preocupações com o sectarismo e a possível manipulação por agentes chineses. Assim, devotos denunciaram como perseguição religiosa, enquanto o Dalai Lama vê como passo necessário para proteger a unidade tibetana. Veja, se as pessoas agora estão divididas em sua prática, é possível que os chineses possam então influenciar todo o grupo e basicamente criar uma seita completamente separada, que então entra em conflito com a seita principal, e novamente isso contribui para um senso de identidade reduzido ou diluído entre a população. Então, essas tensões entre o passado e o presente, entre reforma religiosa, diáspora e tradição, revelam uma sociedade que está tentando se entender. Agora, o legado político do Dalai Lama é poderoso, mas também possui alguns paradoxos. Então, ele adota essa abordagem não violenta, do caminho do meio, como muitos budistas, e tenta buscar uma autonomia genuína sob a soberania chinesa, em vez da independência total. E claro, isso lhe rendeu muita autoridade moral global, mas também não conseguiu convencer Pequim, como você pode imaginar. Décadas de diplomacia trouxeram simpatia, mas nenhuma solução real. Ainda assim, sua abordagem repercutiu além do Tibete. Ativistas da Europa Oriental à América Latina citaram a combinação de liderança dele com ideias democráticas como um modelo do que a resistência pacífica realmente significa. E ele se tornou um símbolo, prova de que o poder moral pode enfrentar esses regimes sem que ninguém precise morrer. Mesmo assim, críticos dizem que essa paciência só fortaleceu o controle da China. E enquanto projeta essa ilusão de diálogo e diplomacia, você tem uma assimilação acelerada e muitas dessas conversas estagnaram. Há muitas dúvidas sobre se a resistência pacífica tibetana pode, realisticamente, preservar o que significa ter um Tibete soberano. No entanto, estratégias alternativas também carregam riscos enormes, certo? Existe a resistência violenta, que provavelmente resultaria em um grande número de vítimas tibetanas, ao mesmo tempo em que justificaria uma repressão chinesa ainda maior. E uma acomodação completa preservaria o bem-estar individual, mas basicamente custaria a extinção cultural. Além disso, uma intervenção internacional, seja dos Estados Unidos ou da OTAN, continua improvável devido à crescente influência global da China. Então, talvez o verdadeiro legado para o Dalai Lama não esteja em conquistas políticas, mas sim em seu modelo de liderança, que é ético, democrático e humano em sua essência. E em uma época de tantos líderes autoritários surgindo no mundo, a insistência do Dalai Lama ao longo da vida na compaixão em vez da conquista, eu acho que oferece um contraponto raro a essa ideia. O futuro do budismo tibetano segue incerto. Novas gerações de tibetanos criados no exílio dominam a lógica budista e o pensamento ocidental. E agora eles estão assumindo papéis de liderança e com isso trazem o potencial de renovar os valores centrais do Tibete e fazer coisas que o próprio Dalai Lama não poderia ter imaginado. Então, a sabedoria do Tibete agora não está mais reservada apenas aos tibetanos. Ela pode pertencer a qualquer pessoa que veja valor nesse tipo de estilo de liderança. Então, quem será o próximo Dalai Lama? É difícil dizer. Quero dizer, é possível que talvez não haja outro, mas quanto a este Dalai Lama, ele mostrou que é possível abraçar a modernidade sem abandonar a tradição e a profundidade da sua cultura.
E eu acho que o verdadeiro legado dele não vai ser apenas no título ou na instituição, mas sim no seu estilo de liderança. Será que a compaixão pode sobreviver ao poder? A sabedoria antiga pode falar ao sofrimento moderno? E o exílio pode levar a um despertar global? E eu acho que a resposta para todas essas perguntas é sim. Então, o 14º Dalai Lama pode um dia ser sucedido pelo 15º ou não. Mas, novamente, o que ele representa é uma espécie de crença feroz, silenciosa e inabalável no potencial da bondade. E nos dias atuais, com o rumo que a política global está tomando, eu acho que isso é revigorante e um dia fará muita falta. Mas essa, senhoras e senhores, é a vida do 14º Dalai Lama. Quero dizer, fascinante, realmente um cara fascinante. Quero dizer, Cristos, o que você acha desse Dalai Lama? Tenho certeza de que você já viu algumas coisas aqui e ali, mas qual foi a sua impressão? Será que vão me zoar por achar que Dalai Lama e Gandhi eram a mesma pessoa? Você não vai ser zoado por isso? Entendo a confusão, acho que usavam roupas parecidas. Aquele laranja bonito, mas não, acho que são pessoas diferentes, mas eles têm papéis parecidos, né? Tipo, ambos eram líderes globais que mostraram o caminho para a não violência. Quero dizer, o Dalai Lama inspirou muita gente especificamente em resistência geopolítica, enquanto Gandhi inspirou muitos líderes individuais como Nelson Mandela, Martin Luther King, em papéis mais específicos de ativismo doméstico. Acho que eles cumprem funções semelhantes de várias formas. E eu adoraria saber mais sobre o budismo tibetano, tipo, como ele se diferencia de outros tipos de budismo. Lembre-se dos monges, de estar no monastério e do silêncio constante. É praticamente o emprego dos meus sonhos. Eu adoraria. Você já viu a história do cara que nunca viu uma mulher? Sim, ele estava em um monastério, a vida inteira dele. Parece a história da minha vida. Mas o nome dele era Christos Papadopoulos. Mas cara, ele ficava só com os caras o dia todo, meio que uma vida da hora. Eu toparia, ia ser irado de qualquer forma. Senhoras e senhores, esse foi mais um episódio do Acampamento Religioso. Desculpa, Davi, não pronunciei direito. Mas vocês podem conferir mais episódios toda semana se clicarem no botão de inscrever-se. Se gostaram do vídeo e se eu deixei passar alguma coisa, por favor, deixem um comentário. Se você é budista tibetano ou seguidor do Dalai Lama, me avise se deixei passar algo. Errei ou devo corrigir algo? Por favor, comente. Eu leio cada um deles no YouTube, assim como no Spotify. Além disso, vou sair em turnê, você pode me ver Mark Gagnon ao vivo. Vou fazer uma hora inteira de stand-up comedy. Vou levar meus amigos comigo, vamos tocar música, vamos contar piadas. Vai ser muito divertido. Então venha me ver. O link está na descrição. Também temos produtos. Eu adoro ver quando as pessoas que eu gosto aparecem nos shows usando o visual. Isso é irado. Então pegue um desses antes de vir para o show. Vejo vocês lá e, como sempre, no próximo domingo para mais um episódio de Acampamento Religioso. Muito obrigado e que a paz esteja com vocês. E aí, pessoal, aviso rápido. Se você é fã do Acampamento Gagnon ou do Acampamento Religioso, eu tenho uma ótima notícia porque vamos lançar o Acampamento de História. Isso mesmo. Este é o canal para explorarmos temas interessantes, fascinantes e polêmicos da história, certo? Você conhece Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Nikola Tesla, figuras históricas que aprendeu na escola. Mas aqui será diferente, não chato. Não, como você sabe, fui criado por um conspiracionista. Então eu vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado tinham. Se tiver interesse, inscreva-se no canal do YouTube pelo link na descrição ou nos comentários. No Spotify isso não se aplica, mas os episódios também serão lançados lá. Vá lá e nos dê uma avaliação alta, isso ajuda muito o programa.